capítulo, por tudo que nós temos aqui. Tem algumas coisas tão importantes, né? E eu escolhi e quero compartilhar com vocês sobre o capítulo 4, 24, o 30 e o 29 também. Então, o versículo 4 diz: pecados são olhar arrogante e coração orgulhoso, lâmpada dos ímpios. O 24 diz: o soberbo e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Depois o 29 diz que o ímpio mostra no rosto a arrogância, mas quem é correto considera os seus caminhos. O versículo 30 é um versículo que eu amo muito. Diz: não há sabedoria, nem entendimento, nem plano algum contra o Senhor. Não existe plano algum, sabedoria alguma que resista ao Senhor. E isso é uma chave para nós, é um trunfo na nossa mão. Porque se o Senhor está conosco, não há sabedoria contra Ele que possa resistir, não há plano que possa contra o Senhor nosso Deus. Então não há plano que possa contra aqueles que estão em Deus. Não há nenhum plano que possa contra a nossa vida. E esse versículo é interessante porque os outros que eu li falam de orgulho, de arrogância. Mas aqueles que temem ao Senhor, e a gente já falou um pouco, né, sobre o temor a Deus, são pessoas que não podem viver no orgulho, não podem ser arrogantes. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre o orgulho. Sabe, o orgulho ele é algo assim muito, às vezes muito silencioso, que nós não prestamos atenção, que temos. E isso também já é uma atitude de arrogância, porque o orgulho é muito fácil, ele chega muito fácil na nossa vida, nas nossas atitudes. Então nós precisamos reconhecer. Ela falou: Senhor, olha, tem orgulho aqui na minha vida. E nos quebrantarmos e pedirmos perdão. O orgulho, gente, não combina com Deus, certo? Aliás, assim, é o oposto, né? Vai na direção ao contrário de Deus. Orgulho é coisa de anjo caído. Orgulho é coisa de anjo caído. Não é verdade? O fruto, aqui o versículo 4 diz que, tem outra versão que diz: o fruto do arrogante, do orgulhoso é pecado. Então, a pessoa que tem orgulho no seu coração, que tem de alguma forma, né, uma manifestação de orgulho, o fruto dessa pessoa vai ser pecado. E aí a gente pergunta: mas será que eu tenho orgulho? Por que tem essa palavra hoje? Deus tem tratado muito comigo sobre isso há um tempo já. E quando eu penso que está tudo bem, lá vem mais uma parte. Parte 2, parte 3, parte 10, parte 50 já, né? Porque o Senhor vai cada dia, quando a gente se submete, Ele vai nos tratando, Ele vai mostrando que em nós existe algo que precisa ser corrigido, que precisa ser alinhado, que precisa ser lançado fora. Às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa assim: eu sou cristão, eu sigo a Jesus, então não existe trevas em mim. Mas veja, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que não vem do Senhor é trevas. Então, se eu, sabe assim, aquela mentirinha, né? Tudo bem, eu creio em Deus, eu tenho a salvação, aí lá uma hora ou outra eu pratico a mentirinha. É treva, gente. É treva. E aí a gente precisa reconhecer, porque nós somos luz. O Senhor Jesus, que veio como luz, veio para que nós sejamos essa luz também.
Então tudo aquilo, né, que é pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus é treva. Não tem como, a gente não pode mascarar. Lá em Isaías 14, de 11 a 14, vocês estão preparados para essa mensagem? Ai, tem que estar preparado, hein? Nós vamos falar hoje. Isaías 14, 11 a 14, diz assim, ó: o teu orgulho foi lançado na sepultura, junto com o som das tuas harpas, a tua cama é de bichinhos, a tua coberta de larvas. Esse texto ele está se referindo a Lúcifer, ao diabo, a Satanás, que era Lúcifer, que era um anjo de luz. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, olha o nome dele como era. Como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo, subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está a raiz do orgulho, da arrogância. Eu subirei ao céu, eu serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 11, né, fala com o som das tuas harpas. Lúcifer era o ministro de música no céu e ele foi feito de uma maneira linda, com toda essa parte musical de adoração, de louvor. Ele tinha um lugar muito especial, mas isso não bastou para ele. E ele foi achado em falta. E ele foi lançado com o som da harpa dele. Por isso que a música na terra, ela tem uma influência muito poderosa. Muito poderosa. E por isso a música, ela tem assim, trazido tanta... Tem gerado tanto caminho de morte. Morte espiritual, morte emocional. A gente vê o tanto que muitas letras aí colaboram para que as emoções sejam destruídas. Porque tem esse poder, ele foi lançado com o som que ele... com o talento dele, com o dom. Depois o outro texto é Ezequiel 28, 17 e 18. Também fala sobre essa questão de Lúcifer. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Ó, o orgulho aqui. Ah, eu sou o melhor. Eu sou mais capaz, eu tenho o dom mais bonito. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por isso te lancei por terra, coloquei-te diante de reis para que te contemplem. Profanaste os teus santuários pela multidão das tuas maldades, na injustiça do teu comércio. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te transformei em cinza sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Então, o orgulho, ele é uma característica primeira, forte, de anjo caído. De demônio que era anjo, mas por causa do orgulho e da arrogância, caiu. Quando a serpente, lá no Éden, ela vai conversar com a Eva, o que aconteceu no coração de Eva? Para ela não resistir, para ela olhar para aquela árvore, o que a serpente ficou falando no ouvido da Eva? Não, é porque vocês vão saber tudo.
orgulho. Porque Deus não tinha falado? Deus não tinha dado uma ordem para ser obedecida? Por que se rebelar contra o que Deus falou? Por orgulho. Porque tudo o que havia no jardim não estava bom. Deus fez tudo, criou tudo, preparou tudo. Mas ainda o homem queria mais. Eu trouxe aqui algumas formas de orgulho para a gente conversar e talvez você possa identificar, né? Tomara que não, mas provavelmente você vai identificar alguma dessas formas. E aí você vai... Coloque seu coração na presença do Senhor e permita que Deus toque, assim, se houver... aqui eu trouxe algumas que eu tenho estudado, né? Que eu tenho também aprendido e você pode também permitir que o Senhor trate essa questão em você. Primeiro, então eu trouxe várias aqui, aí eu vou falar até a hora que o nosso tempo der, tá bom? Vamos ver se dá tempo de tudo. Quando eu me acho melhor que os outros. Não adianta a gente falar assim, não, eu não tenho esse sentimento, porque a gente tem sim. Talvez não são todos nós aqui, mas um ou outro tem. Lucas 18, 10 a 14. Tem uma história que Jesus conta, é uma parábola. Diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, gente, é a pessoa religiosa, a pessoa que conhecia toda a lei, que sabia, que entendia. O fariseu de pé orava assim consigo mesmo: ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Então aqui o que está acontecendo? Esses 2 homens foram no templo orar, até aí está tudo certo. Só que um que era esse, né, o fariseu, o homem da lei, o religioso. Então veja que a religião, ela nos conduz ao orgulho. Por quê? Porque a religião, eu tô falando aqui, gente, religião no sentido de, sabe, Jesus não é religião. O cristianismo, no sentido, na essência, não é religião. É o evangelho. O evangelho não é religião, o evangelho é boas novas de salvação. A religião, ela tem um monte de coisa para nos levar a Deus. E o evangelho não, é só Jesus que nos leva a Deus. E muitas vezes a religião, não é que você não vai poder falar mais, tá? A minha religião é o cristianismo. Entenda o que eu tô falando. Ele dizia assim: eu te dou graças. Por que ele estava dando graças a Deus? Porque ele não era como os outros. Ele não estava agradecendo a Deus porque Deus é bom, porque Deus é grandioso, porque Deus cuidava dele, porque Deus, deu a vida para ele, porque ele podia dar os dízimos dele. Ele não estava agradecendo por isso. Ele estava agradecendo porque ele não era como os outros. Que outros que ele menciona aqui? Ladrões, injustos, adúlteros. E aí ele ainda fala, né? Nem como esse daí. Então ele está se colocando melhor que aquele ali que também estava lá no templo orando. Também tinha o mesmo acesso a Deus.
Estava lá da mesma maneira buscando a Deus. Agora, eu pergunto para vocês, o fato da gente não ser um adúltero, um ladrão, torna isso melhor? Torna a gente melhor que o adúltero, que o ladrão? A Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós, se não cuidarmos, todos nós, se não estivermos atentos, todos nós, se negligenciarmos a palavra do Senhor e a voz do Espírito Santo, podemos cometer qualquer desses pecados que ele está mencionando aqui tranquilamente, é muito fácil. Então, nós não somos melhores que aqueles que praticam essas coisas. Nós não praticamos porque Deus nos dá da sua graça. Quem sou eu? Quem é você para dizer eu não sou como um adúltero? Esquecendo-se que nós estávamos mortos nos nossos pecados, que o Senhor nos amou. Paulo fala, não haja em vós sentimento de arrogância. Então este homem, ele se coloca aqui num lugar e Jesus fala que a oração dele não foi atendida. Muitas vezes nossas orações não são atendidas por causa do orgulho. O orgulho atrapalha o nosso relacionamento com Deus, porque se somos filhos dele, não existe orgulho em Deus, não existe pecado em Deus. Deus é luz, não tem nenhuma treva nele. Lá em 1 João, a gente vê isso. Não há treva nenhuma nele. Então, nós não somos melhores que os pecadores. Se vocês lembrarem daquela passagem da mulher adúltera, que os religiosos pegam aquela mulher em adultério e levam para Jesus. E o que Jesus fala para aqueles homens? Se alguém aqui não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar a pedra. Por quê? Porque todos tinham pecado. Então Jesus não estava condenando nem aqueles homens religiosos no sentido dos pecados deles e nem muito menos a mulher que estava ali sendo vítima daquele sistema. Então não havia diferença daqueles homens para aquela mulher. A diferença era que o pecado deles talvez fosse mais escondido, né? Não aparecesse, e o dela ficou escancarado. Então nós não somos melhores. Quando eu me acho melhor que os outros, isso é uma forma de orgulho. 2. Quando eu me acho inferior aos outros, isso também é uma forma, é um braço do orgulho. Se você se acha inferior a alguém, saiba que isso é uma raiz, vem de uma raiz de orgulho. Mas por quê? Porque o que Deus fala sobre você? Tem gente que se acha o pior dos pecadores a vida inteira. Tudo bem, a gente era mesmo o pior dos pecadores. Paulo fala, né? O pior dos pecadores, do qual o pior sou eu. Só que Jesus nos resgatou dessa vida. E aí Paulo começa a escrever as cartas e ele fala assim, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto. E era um povo bem complicadinho, se a gente for ver o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, umas barbaridades. Mas Paulo fala aos santos. Por quê? Porque agora não é mais a realidade e a verdade não é mais a vida que eles tinham, mas é a vida nova em Jesus. Com a capacidade que o Espírito Santo nos dá de vivermos em santidade, mesmo se erramos. Então, o que Deus fala que você é? Primeiro que você é filho. Só isso aí já basta para a gente entender quem nós somos, que nós não somos inferiores a ninguém.
E quando a gente não acredita nisso, nós estamos fazendo o quê? Dizendo que Deus é mentiroso. Que Deus fala assim, você agora é santo, você agora é santa. Fala assim, ah não, mas eu faço isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por exemplo, ó, a culpa, a gente pede perdão de uma coisa, né? Um pecado que fizemos. E tudo bem, aí passa um tempo, você ainda está carregando aquela culpa daquele pecado que você cometeu. O que você está dizendo? Você está dizendo assim, ah, o sacrifício de Jesus não é capaz de me perdoar, porque se eu ainda tenho culpa. Percebe? Isso é uma grande ofensa ao Senhor, quando nós nos colocamos inferior aos outros. Porque Deus ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. E se você é filho, você tem os mesmos direitos. Lá em Romanos 8 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Todos nós, todos que recebemos o Evangelho, não existe alguém que recebe mais herança e o outro menos. Não existe alguém que é mais santo e o outro é menos santo. Sabe por quê? Porque a santidade, ela vem pelo poder do Espírito de Deus que opera dentro de nós. É o mesmo Espírito. Como é que é menos santo? Você pode não estar usufruindo, praticando, mas que você tem dentro de você tem. Eu aprendi algo com um pastor. Ai, gente, esqueci o nome, deu um branco. Quando nós recebemos Jesus, ele vem, pensa assim, Jesus entra no meu coração, Jesus entra dentro de mim, ele vem morar aqui dentro. Ele vem, assim, só uma parte dele? Ele vem só a metade dele? Não vem. Ele vem com tudo que ele é. Com todo o poder que ele tem, com toda a autoridade que ele tem, com toda a paz que ele tem, com toda a alegria que ele tem, tudo isso já vem dentro de mim no momento que eu recebo Jesus. Porque Jesus não entra pela metade na vida de uma pessoa. O que acontece é que nós muitas vezes não permitimos que tudo isso que nós recebemos flua. Nós impedimos, ou até assim, né, por ainda não ter maturidade. Às vezes a gente ainda está caminhando passo a passo, né, indo devagar, conhecendo. Então a gente não consegue assim manifestar esse todo da vida abundante que ele nos dá no momento que nós recebemos. Então entrou dentro de nós toda a vida abundante de Deus. Se está toda a vida abundante de Deus em mim, eu não sou menos que você. Você não é menor que ninguém. Porque a vida de Deus foi dada por igual para todos. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê. Qual é a questão aqui? É crer. Eu creio, eu recebi Jesus, então eu tenho toda a vida de Deus em mim. E Paulo também fala que nós somos um com o Senhor. Não tem como ser mais ou menos. Ou a gente é ou não é. Então não tem como você dizer que você se acha menor que outra pessoa. Isso é um braço do orgulho. E isso é não acreditar em Deus. E se você não acredita no que Deus fala a seu respeito, você está querendo ser melhor que Deus. Você está querendo se tornar Deus? Essa é a pergunta que eu coloquei aqui, ó. Que atitude é essa? Mais vale a minha opinião? Ah, Deus está falando que eu sou filho dele. Ah, mas eu não... Ah, eu sou tão... Eu não tenho toda essa vida. Eu não tenho a capacidade de orar por um enfermo e ele ser curado. Então, a sua opinião vale mais?
que é a opinião de Deus. Quando o povo de Israel estava vivendo uma situação de opressão, está lá no livro de Juízes essa história. E aí o Senhor vem intervir na situação. Eles plantavam e os inimigos vinham e roubavam tudo. Antes mesmo da plantação estar por colher, eles já roubavam, eles queimavam. E aí Gideão estava lá, escondido, meio escondido. E aí chega um anjo para ele e fala: Gideão, homem valoroso. Sabe o que ele fala? Eu sou o menor da casa do meu pai. A minha família é a menor de todas. O meu povo é o menor de todos. E o anjo precisa insistir com ele: não, Gideão, você é valoroso. Você é corajoso. E o lindo da história é que Gideão larga essa fala, né? O Senhor vai trabalhando com ele e ele vai obedecendo. E uma grande vitória acontece através da vida de Gideão. Mas o Senhor precisou trabalhar nessa questão. Não, você não é o menor. Você é valoroso. Eu vim aqui dizer para você que você tem coragem, que você tem força. Que Deus te escolheu para você guerrear, para você trazer vitória sobre o povo. Sabe, meus irmãos, o Senhor escolheu cada um de vocês que aqui está, para você trazer vitória para sua família. O Senhor escolheu você. Então não fale assim: eu não posso. Deus escolheu você para alguma ação, para algum trabalho, para alguma coisa no reino dele. Aí você fala assim: quem sou eu? Imagina. Mas o Senhor diz para você nessa manhã: você é valente, você é corajoso, você é corajosa. Eu te dei da minha força, a nossa força vem dele. Porque essa história de eu pensar que eu sou melhor que alguém ou que eu sou inferior a alguém, gente, a nossa força vem de Deus, a nossa capacidade vem de Deus. Por que é que eu estou achando que eu sou menos que alguém? Se vem de Deus. Por que eu tô achando que eu sou mais? Se vem de Deus. Tira Deus da minha vida, o que sobra? Nada. Então veja que são dois pontos aqui que eles são até opostos, mas que eles nascem na mesma raiz, é no orgulho. Entende? Então nunca mais você se ache inferior em nome de Jesus. Nunca mais você fale assim: quem sou eu? Imagina. Nunca mais você faça isso em nome de Jesus. Porque siga o exemplo de Gideão, que apesar de ter começado com essa história aí, né, com essa fala, mas acabou cedendo, acabou abrindo o coração e pôde trazer uma vitória. Você também pode trazer uma grande vitória para sua família. Abra o seu coração para Deus trabalhar na sua identidade. Se você é filho de Deus, você tem esse poder habitando dentro de você. Você tem essa autoridade de Jesus Cristo. E Jesus disse: vocês vão fazer obras maiores que o que eu estou fazendo. Então, no mínimo, nós temos que olhar para a vida de Jesus e fazer o que ele fazia. E juntos nós fazemos obras maiores. Terceiro. Gente, isso aqui, olha. Vê se você se identifica com isso aqui. Meu Deus. Quando eu tomo decisão sem consultar a Deus. Eu estou agindo em orgulho. Quando eu tomo decisão sem consultar o Senhor. Eu vou fazendo as coisas, sabe? Essa semana me aconteceu isso. Eu falei: Senhor, me perdoa. Eu fui resolvendo, fui fazendo, eu nem perguntei pro Senhor se era para ir, se não era para ir. A gente vive num automático, sabe? Quando nós deveríamos nos submeter muito mais ao Senhor.
Você toma uma decisão e pronto, e vai. E Deus nem é comunicado da sua decisão. Aí Deus tá olhando assim, ó, falar, fiquei de lado, né? Quem é pai aqui tem filho mais velho sabe o que eu tô falando. Os filhos começam a agir sem te perguntar, sem querer o seu conselho, nem fala. Quando vê, eles já fizeram. Ai, filho, mas se você tivesse me falado, eu teria te dado esse conselho. Mas por quê? Porque acha que já é independente. Nós não somos independentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Sermão da Montanha de Jesus, lá em Mateus, começa com: bem-aventurado os humildes de espírito. Em outras palavras, quer dizer bem-aventurado aqueles que se submetem a Deus, aqueles que entendem, que dependem de Deus, que declaram e que vivem dessa forma: não, eu dependo de Deus. Então, toda vez que a gente toma uma decisão sem consultar a Deus, eu estou agindo em orgulho. Então, eu pergunto para Deus ou eu encontro a decisão em mim mesmo? Sabe o que a gente está dizendo quando a gente faz isso? Eu não preciso de Deus. Porque a gente confunde um pouco, né? Eu não sei se com você é assim. Maturidade com querer ser independente. Sabe a coisa mais linda que tem? É um filho já adulto e perguntar para os pais e falar: olha, pai, eu tô pensando em fazer isso aqui, acho que eu vou tomar essa decisão e tal, e tal, e tal. Isso também é honra, isso é submissão. Do que a gente fala assim: ah, não, já sou adulto, eu já sei o que fazer. Não é assim que a gente vai vivendo? É assim que a gente vai vivendo. Se a gente age dessa maneira, nós estamos falando: eu não preciso de Deus. Ou eu preciso de Deus para as coisas mais importantes, para aquilo que pode me prejudicar, né, e tal, mas para as coisas aqui menores do dia a dia eu vou me resolvendo. Eu já sei como fazer. Só que isso pode ser um primeiro passo, né? Para a gente dar vários pequenos passos desses, de distanciar do Senhor. Número 4. Quando eu não abro mão de... Ai, meu Deus. Olha, presta aí atenção. Quando eu não abro mão de uma mágoa. Como assim? Quando você não perdoa, isso vem de um orgulho do seu coração. Você fala assim: eu não vou perdoar. Sabe o que você está fazendo? Você está se colocando acima de Deus, porque Deus perdoa todos nós. Ah, Deus perdoa, mas eu não perdoo. Não, porque Ele é Deus. E você é o quê? Filho de Deus. Toda vez que você não perdoa, você está agindo em orgulho. Lamento te informar. Então, veja aí se você não precisa perdoar alguém, tá? O Senhor, Ele nos amou tanto. E Ele veio em humildade. O Senhor Jesus, Ele deixou a glória dEle. Ele veio aqui em humildade. Para fazer o que Jesus fez, tem que ser em humildade. Olha o 5 agora, gente. Ah, esse aqui, eu acho que não vai... Eu acho que não é o caso de ninguém aqui não, mas ó, veja bem, você já ouviu isso aqui. Tem alguém perto de você que fala isso aqui, ó. A igreja sou eu. Ah, eu não vou à igreja porque a igreja sou eu. Então, quando nós não vamos à igreja, provavelmente é muito certo que isso é uma atitude de orgulho. A igreja sou eu? Errado. Eu não sou a igreja. A igreja é eu e você.
Não existe igreja de uma pessoa. Não necessariamente eu estou falando aqui, gente, no sentido físico, assim, né? Ou religioso, tá? Eu estou dizendo de você ter comunhão com pessoas da mesma fé, de você ter relacionamento, porque igreja é corpo. Igreja não sou eu, igreja somos nós. Então é um corpo que se move com uma cabeça, que é Cristo. Se você é sozinho, você é o quê? Você é a mão do corpo e você vive sozinho? Não vive. Igreja não existe de um só. É pedra afiando pedra, sabe? É um ajudando o outro. É um orando pelo outro. É chorar junto, é celebrar junto. É aprender junto. É errar junto. Né? Mas um erra, o outro ajuda. Falou, peraí, vem cá, você tá errado aí, vamos sair disso. É orar junto. Quando a gente age assim, né? Não, eu sou a igreja, o que eu tô pensando? Que eu sou melhor que todo mundo lá, inclusive que o pastor que tá lá. É isso que eu tô pensando. Eu não preciso de uma comunidade. Eu não preciso de um grupo de pessoas onde tem alguém que é uma liderança. Eu não preciso. É isso que eu tô dizendo. Será que eu sou tão perfeita assim que eu não preciso de ninguém para caminhar junto? Será que eu me basto? Isso vem da raiz de orgulho. 6. Quando eu penso que eu não posso errar. Então tem pessoas que é assim, eu não posso errar. Eu não posso errar. Gente, tá certo, tudo bem, nós temos que buscar isso. A gente não pode viver no erro, a gente não pode viver pecando. Mas quando isso se torna um peso, assim, uma coisa que toma a sua mente, sabe, que a sua preocupação é que eu não posso errar. Você vive assim. Afinal de contas, nós somos humanos. Afinal de contas, todos nós, em um momento ou outro, nós vamos cometer um erro, às vezes um tropeço, sabe? Nós não estamos ainda isentos. A nossa luta é para não pecar, é para não errar, mas sabendo, confiantes em Deus, que isso vem de Deus. Porque, às vezes, a gente tem isso assim, como a motivação para isso, ela pode ser o orgulho. Eu não posso errar porque eu sou um pastor. Não posso errar. Eu não posso errar porque eu sou mãe. Porque eu sou pai. Não posso errar. Quando a gente erra com a nossa casa, com os nossos filhos, assim, e a gente consegue sair desse pedestal de que nós somos autoridade, sabe? E chegar para um filho, por exemplo, falar, filho, eu errei com você. Você pode me perdoar? Um coração sincero, quebrantado. Isso cura. Isso aproxima os filhos. Isso aproxima as pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado. Qual é a motivação que existe em mim, né, com esse desejo de não errar? É porque eu quero agradar o Senhor? Ou é porque eu quero me mostrar muito bonzinho, muito perfeito? E o 7º, né, que tá ligado a esse, é o perfeccionista. Tudo tem que estar perfeito, sempre. E aí pode se tornar uma escravidão. Nós temos o perfeccionismo como uma característica, algumas pessoas, né, de um perfil. Tem pessoas que têm esse perfil. Eu, por exemplo, eu tenho. E eu sofro com isso, assim, no sentido de que é uma luta. Eu vivo lutando contra isso, porque eu entendi que eu não posso viver nisso.
Gente, eu tinha umas loucuras assim que vocês não acreditam, sabe? De organização, de ter essa coisa do perfeccionismo. Terrível. A perfeição não é que a gente, sabe, que tem que estar tudo 100%. É maturidade. Ser perfeito, quando Jesus fala sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, ele está dizendo sejam maduros. Porque o perfeccionismo fala assim, né? Não, eu sou perfeita. Tudo que eu faço é perfeito. O que é isso, se não é orgulho? Meu Deus. Gente, vocês estão identificando aí? Tá muito difícil? Gente, vai. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Quando a última palavra tem que ser minha? Você conhece alguém assim? Será que você não é assim? Eu tenho que dar a palavra final. Sabe aquela conversa que a pessoa fala, ela coloca um argumento, você coloca um outro, que o seu é melhor. Aí ela fala, você tem que terminar a conversa. Aí ela fala de novo, até que a pessoa cansa, né? E deixa você, porque o que você fala é o melhor. Eu tenho razão, é isso que está querendo dizer. Eu sempre estou certo, então a palavra final é minha. Sabe de quem é a palavra final? É do Senhor. Né? A gente já viu isso aqui nos capítulos anteriores. Coloque tudo diante de Deus, a palavra final é dele. Aí a gente quer com o outro, com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o marido, com a mulher, a gente quer dar a palavra final. Oi, gente, isso é falta de humildade, isso é orgulho. 9. Quando eu falo tudo o que penso, já viu gente assim? Não mede as palavras. Acha que está sendo transparente, que está sendo honesto. Não está sendo honesto, está sendo orgulhoso. Está sendo insensível em falar tudo o que pensa. Não é assim. As palavras precisam ser medidas. Ah, mas eu não tenho que ser honesto e falar tudo o que eu penso? Não. Isso não é honestidade, isso é orgulho. Ah, não tô nem aí. Eu falo e pronto. Eu falo o que eu penso. Isso aí nasce no orgulho de você achar que você pode falar o que você pensa. Será que tudo que você pensa é certo? Não é porque tá dentro do seu coração que é certo. E aí você vai despejar isso em cima da outra pessoa? E cadê o amor? Cadê a sensibilidade de que talvez uma palavra possa ofender, possa... A gente precisa pensar, já aprendemos isso também. Né? A pessoa que fala demais, ela vai o quê? Tropeçar nas palavras. 10. Olha, gente, 10 pontos já, hein? Quando eu libero a frase assim, ó. Ah, esse aqui eu quero até fechar meu olho, não quero nem olhar pra vocês. Meu Deus. Eu falo assim, ó. Ai, você não sabe como é difícil viver com meu pai. Ai, você não sabe como a minha esposa é difícil. Ai, você não sabe como fulano. Ai, é tão difícil lidar com fulano. Ai, como é difícil conviver com a minha irmã. E você? Quem é você dentro da sua casa? Será que seu marido também não está falando o mesmo de você? Quando você está falando, ai, você não sabe como é difícil viver com aquele homem. Será que ele não está pensando nisso também? Falar, ai meu Deus, é tão difícil viver com essa mulher. Quem é você dentro da sua casa? Se é tão bom, se é tão perfeito, se é o dono da verdade. Gente, isso aqui é terrível. É terrível. Nós precisamos nos arrepender. Porque eu não sou o perfeito da minha casa, da minha família. Eu vou acabar, gente, porque falta pouquinho aqui, tá? 11. Quando eu penso que eu posso mudar o outro. Você já fez isso na vida? Eu já fiz muito. E se não cuidar, ainda faço. Eu penso que eu posso mudar outra pessoa. Oh, meu Deus. Sabe quem muda? É Jesus.
É quando a pessoa abre o coração, o Espírito Santo vai transformando. É Ele, gente. Como que a gente tem a audácia de achar que pode mudar uma pessoa? Isso é muito comum em quem vai casar, né? E às vezes não tá muito legal lá, assim, ah não, mas depois que eu casar, eu vou fazer assim, 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 assado. Ai, dá tudo errado. Porque nós não temos esse poder. Isso é orgulho. Já pensou? Eu achar que eu posso mudar o jeito da Aparecida? Gente, que arrogância, nossa! Eu posso mudar. Você pensa que você pode mudar seu marido? Você não pode mudar seu marido. Se Deus não agir no coração dele, você não tem esse poder. Sabe como você pode mudar seu marido? Sendo simples e humilde. E orando por ele. E amando. Parando de falar, né? Que eu aproveitar o texto, o capítulo aqui, que fala que a mulher briguenta, a mulher que faz contenda, que vive reclamando, que é melhor viver no deserto. Olha, gente. A mudança no outro só acontece com a graça e a misericórdia de Deus. Né? A gente não consegue mudar a gente mesmo. Você conseguiu já mudar você? Tudo o que você quer? Tudo que Deus falou? Não, a gente quer mudar o outro, porque é mais fácil, né? Claro que é mais fácil mudar você. É muito mais fácil eu olhar para Marili e falar assim, Marili, você precisa mudar isso, 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 isso e isso. Pronto. Para mim é muito simples. Por quê? Porque não sou eu que vou ter que passar o processo. Mas para a gente ser mudado, nós temos um processo para passar. E a gente não quer, porque dói, porque é difícil, porque leva tempo, porque não sei o quê. E é complicado. Mas que tal a gente começar a mudar a gente mesmo? E a gente, sem Deus, sem a graça e a misericórdia, a gente não muda nada. Tudo que nós conseguimos de mudança em nós é pela graça e misericórdia do Senhor Deus. Quanto que dirá eu querer mudar o outro? E Jesus falou isso sobre julgar as pessoas, né? Quando a gente julga também, a gente está sendo orgulhoso. Ele fala assim, você está olhando a trave do olho do teu irmão, mas o cisco, né? Mas tem uma trave tão grande no seu, tira primeiro a trave do seu. Quem sabe o cisco do outro nem é aquilo que você está vendo, né? É a trave que você está no teu olho é que está te atrapalhando. 12. Quando eu não sei receber presentes. Quando eu não sei receber. Isso parece assim que não quero incomodar. Isso provavelmente é uma manifestação do orgulho. Eu vou te dar um presente, né? Eu chego para você com um presente. Ai, não precisava. Ai, não se incomode. Nós precisamos aprender a receber, porque afinal de contas, nós recebemos Jesus, Ele é o presente de Deus. Para nós não vamos receber. A gente tem que aprender a receber amor, receber carinho. Claro que há pessoas que foram machucadas enquanto crianças, que fez falta o amor e aí elas precisam ser curadas. Então, se você detecta isso, você precisa ser curado, para que você possa receber amor, receber carinho, receber presentes, receber ajuda. Tem gente que não pede ajuda, é o orgulho. Orgulho. Aprenda a receber. Aprenda, sabe? Quando alguém vier te dar alguma coisa, aí você fala, ai, não precisa, deixa aqui. Não. Fala, puxa vida, muito obrigada. Olha, a pessoa tomou a decisão de doar. Treze e último que eu coloquei aqui por hoje. Timidez e vergonha. É orgulho.
A timidez, ela é um negócio assim que você não quer se expor. E isso é orgulho. Porque quando a gente se expõe, a gente recebe o quê? Críticas. Não tem como. Ai, eu tenho vergonha. Gente, eu não tô falando de temperamento, tá? Temperamento, perfil psicológico, são qualidades, são características que diferenciam, que são diferentes de uma pessoa para outra. Mas se você é muito tímido, se você sempre vive assim, precisa refletir o porquê dessa timidez tão grande. Tem pessoas que elas preferem ficar mais nos bastidores, sabe? Preferem ficar mais ali de trás. Mas você precisa detectar. O Espírito Santo é quem vai te ajudar. Será que a minha timidez é uma manifestação de orgulho? Porque eu não quero me expor. É mais cômodo, né? A gente não querer falar, a gente não querer se mostrar, a gente não querer estar na frente de alguma coisa. É mais cômodo. Você não vai receber nenhuma crítica. Você não vai ter que mudar nada. Você fica ali e tá tudo bem. Mas quem se expõe, talvez em algum momento vai ter que dar um passinho atrás e falar, puxa vida, aqui eu preciso mudar. Gente, o Senhor Jesus, ele lá em Filipenses diz que, deixa eu ler esse texto pra gente encerrar, tá bom? Filipenses é o capítulo 2, versículo 5, Paulo tá dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo o que? A forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. A gente não tem noção do que é isso. Ele, sendo Deus, vir aqui ser igual a gente, viver como a gente. Ele se humilhou a si mesmo. Jesus é o ápice, é para quem nós olhamos e vemos a humildade. A gente está no Natal, né? E ele veio nascer aonde que Jesus nasceu? Não tinha nem lugar para Jesus nascer na terra, de tanto orgulho, de tanto movimento, de tanto barulho, tanta confusão no mundo, não tinha nem lugar para Jesus. E ele nasceu num lugar inadequado para um bebê nascer. Simples. Jesus chegou aqui sem nenhum orgulho. Nenhum. O nascimento dele foi simples. Ele esvaziou-se a si mesmo. Não tinha lugar, mas mesmo assim ele ficou. Falou, bom, não tem lugar aqui para mim, mas deixa eu achar um cantinho ali junto com os animais, né? Ele ficou. E ele ensinou isso para os discípulos, sabe? Ele chamou seus discípulos perto de morrer e ele falou, vem cá, eu preciso ensinar algo para vocês. Ele começou a lavar os pés uns dos discípulos. E ele falou assim naquele momento, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam a lavar os pés uns dos outros. Ele veio servir, ele veio em humildade. Então nós temos que lutar, nós temos que lançar fora toda e qualquer possibilidade de orgulho na nossa vida, que como a gente está vendo é muito comum, é muito mais do que a gente imagina. Pode se manifestar de várias formas. Porque nós precisamos seguir a Jesus. Nós precisamos nos despir. Para que a gente não siga
os anjos caídos. Orgulho é coisa de anjo caído. Orgulho não combina com Jesus, não tem nada a ver com Jesus. Jesus viveu uma vida simples na face da terra. Jesus, ele entrava na casa de pecador, ele entrava na casa de gente pobre, ele chamou gente que estava pecando, ele chamou gente que estava todo errado para seguir ele. Ele não chegou aqui querendo os melhores. Quando o Nabucodonosor invadiu, levou o povo de Israel cativo, diz lá em Daniel capítulo 1 que ele escolheu os melhores para servirem, para serem servos no palácio. Ele escolheu os melhores. Jesus escolheu os piores. Os piores aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus. Já vamos orar, Tânia, mas pode sair, viu? Aos olhos de Deus, aqueles homens tinham um grande potencial, eram importantes. Jesus escolheu muita gente que talvez eu e você não escolheríamos. Vamos orar, gente. Vou tirar foto antes que a Tânia sai. Então, Tânia, peraí, vamos tirar foto aí. Pra gente registrar, tá? Tira mais uma? Peraí. Tá. Pronto, então eu quero orar com vocês. Pai Deixa eu querido. falar disso. Tem mais um, Sueli. Ah, Aprender a ouvir o outro. Porque muitas vezes o outro tá falando, você tá no celular. Isso também é orgulho. O que o outro fala não tem importância. Isso também eu acho que é orgulho. Ou não sei, não é falta de educação, não. Eu acho que é orgulho. O que o outro tá falando não tem importância. é verdade. Porque é gostoso, você tá falando e o outro tá no celular? Não é gostoso, né? É. Vamos orar, gente. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós nos colocamos nessa hora diante do Senhor, essa palavra que vem confrontar, vem nos ensinar e talvez até nos disciplinar, Senhor. Se alguém aqui identificou alguma dessas formas, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes sermos orgulhosos. Nos perdoa por muitas vezes não queremos ouvir o outro, queremos dar sempre a palavra final. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes nos escondemos atrás da timidez e da vergonha. Ou porque queremos ser melhor que o outro, ou porque nos achamos inferiores. E todas essas formas, Senhor, que nós mencionamos aqui. Pai, eu quero te pedir que o teu Santo Espírito nos ajude. Nos ajude a identificar. Que o Senhor possa sondar o nosso coração. Que o nosso coração é um coração agora puro. E nós não queremos, Senhor, que algum tipo de trevas esteja no nosso coração. Nós não queremos comprometer a pureza e a santidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Sonda o nosso coração, vê se há algum caminho de orgulho no nosso coração. Vê se há em nós alguma atitude, Senhor, que possa nos levar a esse pecado. Tua palavra hoje diz que o orgulho leva a frutos de pecado. Em nome de Jesus, Senhor, que os nossos frutos sejam frutos de justiça. Nos ajuda, nos perdoa, redime o nosso coração de todo orgulho, Senhor. E ensina-nos a termos uma vida como o Senhor, uma vida de servo, sabendo que somos filhos, podemos servir, podemos, Senhor, nos colocar nesse lugar, como o apóstolo Paulo nos ensina, que a gente tem esse mesmo sentimento que Jesus teve, colocando o outro em primeiro lugar, preferindo o outro. Senhor, às vezes é tão difícil, nós queremos impor, nós queremos sempre nos colocar como a palavra final, mas, Senhor, a palavra final é tua.
Nos ajuda, Pai. Nós precisamos do Senhor. Haja perdão nesta manhã. Haja quebrantamento no nosso coração. Haja arrependimento. E que essa palavra ela gere vida em nós, Senhor. Quando a gente viver alguma dessas situações, ou talvez até alguma outra, como a Aparecida trouxe, que nós não colocamos aqui, mas que o Senhor quer também nos ensinar. Que o Senhor possa acender uma luz dentro de nós. E o Senhor possa dizer, olha, você está sendo orgulhoso. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Que a Tua graça esteja sobre cada um aqui, a Tua proteção, Pai. Guarda o nosso dia, que em todo o tempo nós possamos estar conectados com o Senhor, nos lembrando dessa palavra, vivendo o Teu amor, Tua misericórdia. Protege cada um, protege a casa de cada um. Guarda-nos, cobre-nos com Teu sangue, Jesus. Assim nós oramos. Amém.